Fazer vídeo do Santos no amor é sempre gostoso, né, pessoal? Mas vamos comemorar a primeira vitória do Brasileirão do time do Santos, né? Santos precisava de uma vitória a qualquer custo, né? E hoje, felizmente, aconteceu. Infelizmente, o Neymar saiu no primeiro tempo, aos 30 minutos do primeiro tempo, sofreu uma lesão, chorou, enquanto o Santos fazia ali o seu segundo gol, a imagem mostrava o rosto do Neymar realmente se lamentando, chorando, se emocionando realmente por essa contusão que não para de ficar acompanhando o melhor jogador do Santos nesse exato momento, né? O Neymar, que é o seguinte, pessoal, vai ter que rever os conceitos, evidentemente que vai fazer um exame de imagem. Muito se foi falado, principalmente do jogador, do Pedro Martins, né, que falou muito sobre o jogador, de fazer com que o Neymar chegue 100% para não ter e não perder ele aleatoriamente para o resto da temporada, mas o que me parece é que precisa realmente de muitos cuidados. Afinal, foram 2 anos praticamente o Neymar sem jogar o futebol, né? Mas só que o Neymar precisa de sequência, pessoal, não tem jeito. Vai realmente sofrer lesões, aconteceu dele sofrer a lesão novamente hoje, mas eu desejo a você, Neymar, que você se recupere o mais rápido possível e ajude como você já tem ajudado realmente o time do Santos em todos os sentidos, com relação aos outros jogadores que foram contratados, a trazer dinheiro para o time do Santos, enfim, todo mundo está cansado de saber a respeito do benefício que o Neymar traz ao time mais glorioso do mundo. Agora, pessoal, eu vou ir para a vinheta e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o time do Santos. E olha, tem coisa pra caramba para falar. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! A gente vai e nós vamos juntos falar sobre o time do Santos, porque o Santos hoje concedeu ao torcedor santista que estava assistindo pela televisão e principalmente aquele que estava ao vivo assistindo o time mais glorioso do mundo, a primeira vitória. Pessoal, é muito legal a gente fazer conteúdo do time do Santos quando o Santos vence, né? Para quem não acompanhou a partida, você que está ligado simplesmente aqui no meu canal Vargas Santos TV, o Santos ganhou do Atlético Mineiro por 2-0. Primeiro gol foi do Zé Ivaldo, uma confusão ali dentro da área, ainda ali no primeiro tempo. Acredito que foi no primeiro tempo? Isso, foi no primeiro tempo. E o Zé Ivaldo acertou uma bomba e o goleiro Everson não conseguiu pegar. Mas pudera, né, pessoal? Um monte de jogador ali na frente. O Zé Ivaldo foi muito feliz, além de ser considerado o melhor jogador dentro da partida, né? Vamos falar assim. E o segundo gol de um contra-ataque muito rápido, a bola jogada ali pro Gabriel Bontempo, e ele teve a sapiência, a tranquilidade de fazer um movimento e deixar a bola açucarada praticamente, e o Barreal praticamente se jogou na bola com o pé esquerdo e acabou fazendo o segundo gol, que deu números finais e a vitória do time do Santos. O Santos chegou a perder várias oportunidades com o próprio Barreal. Na verdade, foi 2 contra-ataques, né? Querendo você ou não, com o Roleiser já dentro de campo, que entrou no lugar do Neymar, que eu acabei de falar agora para você, que saiu lesionado aos 30 minutos do primeiro tempo, né? Acabou realmente no contra-ataque, procurando seu companheiro argentino, e realmente ele perdeu 2 oportunidades. Uma realmente o goleiro defendeu, e a outra ele se enrolou todo. Teve uma terceira também que ele meio que chegou meio pressionado, a bola esticou um pouquinho mais na frente. Se ele tivesse a perna ou tivesse um pouco mais de velocidade, com certeza o Santos fazia ou faria, né, o seu 4º gol, porque ele já tinha perdido 2 naqueles contra-ataques que eu acabei de falar para você, e nessa situação ele acabou realmente faltando um pouco mais de perna para fazer o gol, que realmente seria uma goleada. Agora, vamos destacar a aplicação do time do Santos. Embora eu acho que a grande maioria dos torcedores santistas não vai falar sobre isso, muito pelo fato de comemorar, e a gente tem que comemorar mesmo, a vitória do time do Santos sobre um dos times que mais gastaram a respeito de jogadores. São 150 milhões, né, que o Atlético Mineiro gastou com jogadores, e o Santos realmente colocou o time do Atlético Mineiro no bolso, pelos jogadores que os Santos conseguiram marcar, principalmente ali no primeiro tempo e no segundo. Na verdade, foi o jogo inteiro, né? Mas essa postura
que o Santos adotou de jogar no contra-ataque, isso daí eu acho que ninguém vai falar a respeito muito disso, né? O Santos marcou bem? Marcou. O Santos realmente avançou a marcação, realmente adentrou em muitos momentos, que nem até o final do jogo o Santos estava correndo pra caramba, né? Aquela situação em que o Rincon entrou, em que ele conseguiu bater carteira, que ele acabou fintando o jogador do Atlético Mineiro, que quase fez o gol. Se vocês repararem, pessoal, naquele lance, inclusive chamou até a atenção do Neymar no banco de reservas, que estava lá assistindo a partida, né? Ele não foi aquele cara que, depois da lesão, entrou lá no primeiro tempo. Não, ele pegou, voltou, meteu um tênis lá e vibrou pra caramba, esperando realmente o gol, que não aconteceu, infelizmente, do Rincon, né? Mas se você vê a vontade, a inspiração que os jogadores do time do Santos tiveram, principalmente na marcação, foi realmente de se elogiar. Agora, esse negócio de jogar no contra-ataque requer um pouco mais de velocidade, né? Tiquinho Soares jogou bem, eu acredito muito nisso, mas o jogo estava específico para esse tipo de jogador, que nem o Tiquinho Soares, porque os jogadores do time do Santos, sistema defensivo, o Gil, o Zé Ivaldo, até o Brazão, né, na hora que os volantes do time do Santos também pegaram na bola, a procura era o pivô que era o centroavante do time do Santos, o Tiquinho Soares. Então ele escorou muitas bolas, fez muita tabela, né? O Guilherme voltou apenas, né? Teve poucas participações no sistema de ataque do time do Santos. A gente preferia que ele fosse muito mais incisivo nesse contexto, mas ele voltou muitas vezes para ajudar ali o lateral esquerdo do time do Santos, e de fato ele conseguiu ajudar bastante, né? O destaque do time do Santos ali do meio de campo para frente foi o Barrial, enquanto ele teve fôlego para realmente sustentar os minutos que ele jogou no primeiro tempo e principalmente ali na segunda etapa. E ele foi, no meu modo de ver, muito bem junto com o sistema defensivo. Inclusive, o Zé Ivaldo, já falei aqui para você nesse conteúdo, foi considerado o melhor jogador dentro da partida, né? Inclusive fez os gols. Agora, pessoal, querendo ou não você entender isso, existia uma rivalidade, existe uma rivalidade muito grande entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá no futebol de Minas Gerais, né? Então, o Zé Ivaldo era ex-jogador do Cruzeiro, que foi dispensado porque chegou um outro jogador lá com mais posicionamento dentro do sistema defensivo do time do Cruzeiro. E também o Barrial, que também jogava no Cruzeiro, também foi o outro ator do segundo gol do time do Santos. Então, existia todo um clima para esses jogadores com a rivalidade local que existia lá em Minas Gerais. Então, culminou para que os dois jogadores fizessem os gols, e os dois jogaram bem. Essa que é a verdade, os dois jogaram bem. Dou destaque também para o Barrial, que ele jogou muito bem. Agora, pessoal, o Roleiser, que entrou no lugar do Neymar, eu não sei se ele tá jogando no posicionamento errado, que dá a impressão, cara, inclusive ele saiu no segundo, ele entrou no primeiro tempo, faltando 15, 20 minutos para acabar no lugar do Neymar, depois ele jogou boa parte do segundo tempo, depois saiu para a entrada de outro jogador. Agora, pessoal, é o seguinte, eu não sei se ele tá jogando o Roleiser num posicionamento diferente, eu não sei se os técnicos não conseguem escalar ele para jogar e realmente ser muito mais incisivo, porque tem um momento que ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Ele realmente tabelou, fez algumas tabelas, se interessou e jogou muito bem ali fazendo as tabelas, principalmente com os canhotos do time do Santos. O canhoto não, no segundo tempo, principalmente com o Sherman, entrou bem ali no lugar do outro lateral direito do time do Santos, que acabou saindo, né? Mas o Santos precisa melhorar, precisa ter mais punch para realmente fisicamente ficar todos os jogadores até o final da partida. E hoje, alguns jogadores realmente cansaram, né, pessoal? Cansaram. O Santos vai ter um clássico nesse final de semana contra o time do São Paulo, e o São Paulo empatou, se eu não me salvo engano, em 2-2 jogando. E teve 3 técnicos desde a primeira rodada até essa rodada que o Santos venceu, felizmente, que já foram demitidos. O primeiro foi o Mano Menezes, depois o Pedro Caixinha, do time do Santos, nessa última derrota que o Santos apresentou contra o time do Fluminense do Rio de Janeiro, e hoje o Gustavo Quinteiro, que era aquele técnico que o Santos queria
lá da Argentina, acabou sendo demitido porque o time dele tomou uma sapecaiaiá de 4-1 do time do Mirassol, estreante na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cara, tantas coisas legais para falar, a gente fica tão empolgada, né, pessoal, para falar a respeito do Santos. E as substituições que eu achei interessante, embora ficou Rincon, ficou Pituca, ficou Schmidt, que eu estava com receio, porque o Schmidt estava com cartão amarelo. Eu achava que uma dessas substituições que foram feitas, né, desses 3 volantes que acabaram jogando na equipe do Santos, o Schmidt seria um dos substituídos muito pelo cartão. Mas todo mundo está falando, mas eu acho que ele fez um jogo bem regular, né? Jogou bem no primeiro tempo, eu entendi. No segundo tempo, eu achei que junto com o time do time do Santos, ficou muito mais na marcação, jogando no contra-ataque. No meu modo de ver, a vitória sempre é mais importante, pessoal. Sempre é mais importante, né? Mas o Santos, esse tipo de jogo que o Santos faz, realmente não me agrada muito não, né? Porque tem que contar com o ovo antes da galinha botar. O Santos fica dependendo de uma bola bandida. E esse jogador que o Santos não tem, né, que seria aquele jogador agudo de contra-ataque que corre pra caramba, né? Os mais saudosistas lembraria do Juari, aquele jogador que corria pra caramba. Tem também o Euler, o filho do vento, que jogava no time do Palmeiras, né? Que também jogou no time do São Paulo. Tem outros jogadores agudos que corriam pra caramba e que o Santos não tem, né? O Camanducaia, por exemplo, eram jogadores que eram muito fortes na velocidade, né? E o Santos precisa realmente arrumar um jogador para esticar, se for jogar dessa forma, principalmente no segundo tempo, no contra-ataque. Porque o Soteldo está machucado, vai ficar aí pelo menos guardado no departamento médico uns 15 dias. Infelizmente o Neymar se machucou e o Soteldo, que é outro agudo, mas que joga de uma maneira diferente, mas que joga no 1 contra 1 muito interessante, mas embora tenha velocidade, ele não é um jogador agudo para ganhar na velocidade de jogadores pesadão, né? Ele precisa estar no mano a mano para ele fazer a diferença. Eu tô falando aquela esticada de bola que quando não tem ninguém, o Santos sai no contra-ataque, ele entra no facão. Esse jogador o Santos não tem. Tem, acho que o jogador que tá no banco lá, como é que é? O Veron. Mas o Veron entrou na última partida, mas nessa partida ele realmente ficou como opção no banco de reservas. E o César Sampaio, meus parabéns, César Sampaio, estreou, né, como técnico interino do time do Santos, o técnico fixo, né, da comissão técnica, que está lá junto com o Axel, que foi o técnico que está substituindo. Provavelmente o Santos vai definir, segundo o Pedro Martins, falou que não vai fazer uma coisa assim muito rápida, que não vai dar as chaves para o próximo técnico do time do Santos. Então, pessoal, é assim, ó. Se não arrumar o técnico nesse espaço de tempo até o final de semana, provavelmente vai ser o César Sampaio que vai dirigir o time do Santos nesse próximo clássico contra um dos rivais do time do Santos aqui no estado de São Paulo, os próprios São Paulo Futebol Clube. O Axel vai estar ali auxiliando ele com certeza, né? Então, desejar muito boa sorte para esse elenco do Santos, que essa semana, esse resto de semana, né, de feriado e tudo mais, seja uma semana muito, mas muito frutífera para que o Santos realmente vença também fora de casa, né? Ou pelo menos consiga um empate, mas tem que pensar sempre na vitória, pessoal, tá bom? Meu nome é Vargas Jaquim, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!